corte e depois eu vi a sua pregação na íntegra. Isso não foi agora para conversar com você aqui, mas foi naquela semana que você trouxe essa palavra. Parece que era época de Dia das Mães também, eu não lembro. Acho que era próximo do Dia das Mães ou era Dia das Mães, alguma coisa assim. Mas, vamos lá. Quando o pessoal, que eu também concordo que a maioria só vê o corte, que negócio é esse de Deus Mãe que você pregou? Qual que é a ideia? Essa é a minha pergunta aberta para você, embora eu tenha assistido. Primeiro, esse sermão está dentro de uma série de mensagens que eu preguei sobre saúde mental, baseada, a série, nos Salmos. Li vários Salmos. Esse sermão é do Salmo 131. Eu fiz calar e sossegar a minha alma, meu coração não é soberbo, não me exercito em coisas grandiosas e elevadas demais para mim, mas fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada no seio de sua mãe. Então eu disse, a metáfora que o salmista usou foi que nós somos como essa criança no colo materno de Deus. Ok? É metafórico. Sim, como no Novo Testamento. Como no Novo Testamento, Jesus fala, a galinha junta seus pintinhos, não significa que Deus é uma galinha. Bom, então a sua compreensão teológica é a mesma. Deus não é uma mulher ou coisa parecida, mas não, é o que saiu, eu não escrevi a cabana. Na cabana que o Espírito Santo é uma mulher e Deus também é uma mulher. Eu não escrevi a cabana. Bom, voltando. Então, eu estava dizendo isso, que na oração nós entregamos ao colo de Deus, do Deus Mãe. Quer dizer, eu não gastei um sermão dizendo, irmãos, Deus não é pai, Deus é mãe. Não, eu usei essa expressão, descanse no colo do Deus Mãe, dentro de um contexto do Salmo 131. Que fala que... exatamente. Sabe, quem tem boa vontade e ouve, diz assim... Claro que o Ed não está dizendo que Deus é mãe e não é pai. Claro que o Ed não é insano de falar um negócio desse, de querer substituir no imaginário da tradição cristã que tem 2000 anos, fora a tradição judaica com quase 6000. Claro que o Ed não quer substituir o imaginário de pai para mãe. Eu não sou queer, não escrevi Bíblia queer, não tô nessa pegada. Mas quem não tem boa vontade usa uma expressão para me atacar. Quer dizer, a pessoa, ela não se preocupa em entender o conceito teológico, o que eu disse, em que contexto disse, o que eu realmente disse. Ela pinça uma expressão para me atacar, porque ela não quer entender, ela quer me atacar. E eu não tenho como lutar contra isso. E quando ela quer te atacar, qualquer coisa que você falar, qualquer coisa que eu disser, vai ser munição. Agora, eu vou falar uma coisa a partir da minha percepção, se você me permite. Você nunca foi um cara próximo das lideranças cristãs de São Paulo. Você é uma igreja grande em São Paulo. Hoje, a gente vive uma época de mega igrejas que não existiam antes. Antes, uma grande igreja era uma igreja de 1000 membros. Você pegou essa época em São Paulo. E hoje existem igrejas que têm culto com 15 mil pessoas. É um evento. Cada culto é um evento. E não acho que a sua seja a primeira grande igreja, mas é uma das grandes igrejas. Você tem a do Brasil para Cristo, que foi a maior igreja do mundo. Você tem a Deus e Amor, você tem várias, a Assembleia de Deus e tal. Mas você foi uma grande igreja, vocês são uma grande igreja num período de poucas igrejas grandes em São Paulo. Me corrija se eu estiver errado, finalizo aqui a pergunta. Mas eu nunca vi você muito próximo, cara, da comunidade de lideranças de São Paulo, por exemplo, sei lá, conselhos de pastores. Nunca te vi em eventos assim onde essa turma vai, onde esse pessoal participa. Nunca vi você tinha sempre um cara mais recluso. Aí eu não sei se é da sua constituição pessoal, se é uma tristeza, alguma desilusão, alguma coisa que você fala, não quero andar com esses caras. Por que o Ed é esse cara? Isso eu tô errado também. Pode ser que toda essa construção eu fale, não, cara. Por causa da minha história. Bom, primeiro eu sou pastor batista. E o primeiro caminho que eu fiz de
expressão pública coletiva foi dentro da minha denominação. Então, eu fui membro da diretoria da Ordem dos Pastores de São Paulo, fui membro da diretoria da Convenção Batista do Estado de São Paulo, fiz parte de várias comissões e comitês da Convenção Batista do Estado de São Paulo, frequentei as assembleias. Você era da brasileira ou da Convenção Batista Brasileira. Eu participava das assembleias anuais, eu fiz esse caminho até um momento em que eu entendi... Mas você ainda está falando da sua denominação. Estou falando da minha denominação. Até um momento que eu entendi que eu não tinha afinidade de pensamento teológico e de pensamento de presença pública da igreja com aquela coletividade, com a minha denominação. Você consegue trocar isso em miúdos? Eu acho que a própria história troca em miúdos, que seria um contraponto entre uma percepção religiosa, conservadora, fundamentalista, igrejas fechadas, igrejas ocupadas com costumes, igrejas com uma ética legalista, moralista, restritiva, igrejas excludentes. E eu não estou falando de homoafetividade ou homossexualidade, porque naquela época esse assunto nem existia. Eu estou falando de pessoas divorciadas. Eu estou falando de casamentos não oficiais. Amasiados, etc. Eu estou falando da hipocrisia com o trato da questão financeira. As igrejas com feudos, com 3, 4 famílias ricas que são intocáveis, etc. Eu falei, não, esse não é o meu caminho. Se não é o meu caminho, dentro da minha denominação, também não foi o meu caminho, olhando as mega igrejas, que todas elas, na minha opinião, têm dono. Sou batista, a minha igreja não é minha. Ela tem uma assembleia, eu presto contas, o patrimônio não é meu. Eu não assino cheque. Na minha igreja eu não assino cheque, César. Então, quando eu olho para essa estrutura das mega igrejas, eu falo, eu não quero isso. E ao longo da história, quando eu fui vendo, falei, não, eu não quero isso, eu não tenho afinidade com esses homens, com esses pastores. Eu não tenho afinidade com pessoas que, vou falar explicitamente, você faz um movimento de massa, de encher uma avenida paulista com a presença evangélica e coloca um candidato a governador, a presidente no trio elétrico, lá no carro elétrico, sei lá como é que chama aquilo. Eu não tenho afinidade com isso. Eu nunca levei um candidato a nada no púlpito da Igreja Batista de Água Branca. Nunca. As pessoas não sabem disso. Mas eu nunca levei. Sabe que interessante, naquela eleição em que a Marina estava muito próxima, né? Naquela eleição, no domingo anterior à eleição, ela estava presente no culto da minha igreja à noite. Entrou por uma porta lateral, sentou-se ao lado da minha esposa. O auditório da IBAB é grande. Teve gente que não viu que ela esteve lá e eu não fiz a menor referência. Temos a alegria de receber a nossa irmã Marina Silva nessa noite. Irmã, Deus abençoe no próximo domingo. Zero de comentário. Por quê? Porque para mim a igreja é uma outra coisa. A presença da igreja na sociedade, na cidade, é para outra coisa. Não é para abraçar governador, prefeito, presidente. Não é para isso. Fala, não tenho afinidade com esses irmãos. Eu não vou me somar a eles. E a história mostrou. Agora, as mega igrejas de hoje, instrumentalizadas politicamente, eu dou graças a Deus que eu nunca fiz parte disso. Ao mesmo tempo, eu tive uma caminhada coletiva e fraterna com outras lideranças. Eu sou do tempo em que a Vinde fazia congressos de pastores em Serra Negra. Serra Negra, todo ano. Com 1.500 pastores, 2.000 pastores. Eu frequentei todos eles. Os congressos de pastores da CEPAL, eu frequentei todos eles. Eu fui discipulado pelos pastores que eram missionários da CEPAL. Ken Kudo, Ari Veloso, Douglas Spurlock, que foi o meu mentor na minha juventude, nos primeiros anos do meu ministério. Então, o meu caminho foi esse. Ariovaldo Ramos, meu amigo até hoje, foi pastor junto comigo na IBAB.